Dando continuidade, pessoal, hoje a gente vai falar do Dom Afonso V, que foi o rei que era criança quando Dom Pedro se tornou regente. Vocês se lembram aí, quem assistiu os vídeos passados, que Dom Duarte morre, o sucessor dele, o seu filho, Dom Afonso, é criança, e aí teve uma disputa pela regência, e quem virou regente foi Dom Pedro, o infante Dom Pedro. O infante Dom Pedro governa aí, rege aí por uns 10 anos, até que o Dom Afonso assume o trono. Agora acontece o seguinte, veja, o Dom Pedro, ele se empolgou com o poder, né? Não teve assim a nobreza de abrir mão do trono na época combinada, porque o acordo era assim: quando Dom Afonso V atingisse 14 anos, ele assumiria o trono. O Dom Afonso V nasceu em 1432, fez 14 em 46. Mas a gente viu que a regência do Dom Pedro foi até 49, ou seja, por 3 anos, quase 3 anos, o Dom Pedro, o infante Dom Pedro, não quis abrir mão, ficava justificando por uma série de motivos, vários argumentos, resistindo a fazer o certo, que era entregar o trono para o sobrinho, o Dom Afonso V. Tá. Aí aconteceu o seguinte, alguns nobres... houve um pequeno conflito entre o Dom Pedro e um nobre da casa de Bragança em relação a quem casaria com o Dom Afonso V, o futuro rei. E aí essa rusga deixou marcas entre a casa de Bragança e a casa de Coimbra, que era a casa do Dom Pedro, do infante Dom Pedro. Aí o que aconteceu? Esses nobres de Bragança eram muito influentes, e aí, junto com outros, incentivaram o Dom Afonso V, envenenaram o Dom Afonso V contra o regente, contra o tio dele, o Dom Pedro. Por fim, em 1449, vai haver um conflito entre os dois, e vai ser a Batalha de Alfarrobeira. Alfarrobeira é uma região ali, vizinha a Lisboa, e ali os exércitos do rei, Dom Afonso V, vão se encontrar com o exército do tio lá. E essa batalha inglória, aí, uma mancha na história de Portugal. O Dom Pedro, o regente, acaba morrendo. Tá? Bem, então já começa o reinado do Dom Afonso V com uma tragédia. E outra coisa, o Dom Afonso V, talvez pelo fato de ter sido tutelado desde cedo, apesar de rei, não podia governar, havia a figura do regente. E quando ele vai reivindicar o trono, o tio se nega a entregar, então ele ficou meio que nas mãos de um grupo de nobres. Então ele era um homem que, apesar de idealista, ele era muito... ele não tinha pulso, ele não era um homem de decisão. Então ele era inseguro, ele ficava sempre procurando se ancorar na opinião dos nobres mais velhos, que o cercavam. Muito bem. Então já começou em 1449, o reinado dele já começou com essa tragédia aí da morte do tio na batalha de Alfarrobeira. Outro fato importante é que em 1453, lá longe, lá em Constantinopla, onde hoje é a Turquia, os turcos vão conquistar Constantinopla. Constantinopla era a capital do Império Romano do Oriente, tinha resistido por 1000 anos, uma cidade de muros intransponíveis e tal, mas em 1453 os turcos conquistam Constantinopla e reacende-se a questão da luta contra o infiel. O Papa da época convoca uma nova cruzada, mas o espírito do século XV, e já estamos aí para lá da metade do século XV, quase, na meados do século XV, o espírito já não é mais o mesmo do século XII e XIII. Então já passou mais de 200 anos, 200 anos desde a época das cruzadas, e as cruzadas trouxeram grande desenvolvimento comercial, urbanização. Então, assim, as cruzadas do século XII e XIII abriram caminhos que fizeram com que o espírito de cruzada acabasse arrefecendo na Europa.
E as vitórias, né, contra os infiéis foram, digamos assim, foram mudando a perspectiva das pessoas no decorrer das gerações. Então, aquelas gerações ali, de meados do século XV, já não tinham mais o espírito de cruzada dos homens, dos europeus de 2 séculos atrás. Mas o Papa convoca, e aí os reis ficam assim, né, cozinhando o galo, né? Não, a gente vai. E o Dom Afonso V, talvez até por ser um rei um pouco ingênuo, ele começa a preparar um exército, uma armada, prepara um exército de 12 mil homens, e ele pretende ir ao encontro dos turcos, que não se contentaram apenas em dominar Constantinopla, mas estavam avançando pela Europa. Só que o Papa morre, e esse espírito de cruzada acaba morrendo também junto com ele, e meio que as coisas acabam se assentando assim mesmo, e não há uma reação europeia imediata ali contra os turcos. O Dom Afonso V ficou então com aquela armada pronta, com aquele espírito guerreiro pronto, e os nobres, a classe guerreira por excelência, queriam aproveitar aquilo ali de alguma forma. E aí convenceram o rei a fazer uma nova expedição para o norte da África. Então, quem ouviu o vídeo de ontem, que foi uma narração, uma leitura que eu fiz, viu que a história é bem trágica ali do irmão do Dom Pedro. O Dom Fernando, irmão do Dom Pedro, também era tio do Dom Afonso V. Então, um dos argumentos era esse: olha, essa é uma excelente oportunidade para você resgatar os ossos, os restos mortais do seu tio que foi martirizado nas masmorras dos infiéis lá no norte da África, em Tânger. Fato é que o rei acaba se empolgando com essa perspectiva, com essa proposta, e vai sim fazer uma expedição no norte da África em 1471. E em 1471 ele conquista Arzila. Um pouco antes ele já tinha conquistado Alcácer Seguer, e com a conquista de Arzila, Tânger, que era vizinha, acaba se rendendo antecipadamente. Eles abandonam a cidade e deixam os portugueses conquistar. Então, Arzila, Alcácer Seguer e Tânger são conquistadas aí, são as conquistas do rei Dom Afonso V, por volta de 1470 e alguma coisa. Tá. Inclusive os restos mortais do Dom Fernando, o infante Dom Fernando, vão ser transladados para a Europa. Enfim, vai ser um episódio marcante aí da história de Portugal. Então ele passou a ser conhecido com o título de Rei de Portugal e dos Algarves, da Quem e da Além-Mar. O título vinha até Algarves, né? Era Rei de Portugal e dos Algarves. Algarves é a região sul ali de Portugal. E agora, como ele conquistou a parte do norte da África, então agora o título se ampliou. Rei de Portugal e dos Algarves, da Quem e da Além-Mar. Muito bem. Porém, a partir daí ele vai começar a se envolver numa série de problemas com o vizinho Castela. E aí tem problema familiar. O rei de Castela era cunhado do rei do Dom João V. E aí o Dom João V, graças ao apoio que ele recebia de nobres castelhanos que eram contrários ao rei de Castela, acabou se embrenhando aí nessa tentativa de conquistar o reino de Castela, de assumir o trono de Castela também. Mas não deu certo, e na batalha de Touro, o Portugal foi derrotado, e ele é obrigado a assinar a paz de forma desvantajosa nos tratados de Alcáçovas e no tratado de Toledo. Tratados de Alcáçova e Toledo. Ok? Então, pessoal, aí estão aí os principais fatos do governo do Dom Afonso V. Mas lembrem-se, eu estou abstraindo as principais informações da expansão marítima, porque eu vou começar a partir do próximo vídeo, provavelmente, a falar dessa expansão marítima, usando como referência a figura do Dom Henrique, o infante Dom Henrique, que foi também irmão do Dom Fernando, da família lá dos filhos de Dom João I com a Filipa de Lencastre, tá certo? Então
essa ínclita geração é muito marcante, então faz tempo que a gente está falando deles. O Dom Henrique, conhecido como navegador, é a principal figura da expansão marítima. Então, vê, tudo que eu venho falando aí nos últimos governos reinados portugueses, eu não estou adentrando no principal ponto, que é o assunto da expansão marítima. E eu estou fazendo isso de propósito, porque agora a gente vai retroceder, vai voltar lá, ainda no Dom João I, talvez voltemos até um pouco antes, e vamos falar sob essa perspectiva da expansão marítima, como foi que ela foi se desenvolvendo em todos esses governos, em todo esse período aí desses últimos reinados, tá certo? Então a gente agora vai focar mais na expansão marítima. O reinado do Dom Afonso V acaba em 1481. Então a gente está assim há menos de 20 anos, menos de 2 décadas do descobrimento do Brasil. E agora a gente retrocede um pouco, vai ali mais ou menos no início do século XV e usando a figura do Dom Henrique como referência, a gente vai expondo agora os aspectos da expansão marítima portuguesa, tá beleza? E aí, quando a gente chegar em 1480, nesse assunto da expansão marítima portuguesa, que vai coincidir com o fim do rei que a gente está falando hoje, aí sim a gente passa a falar do próximo rei, que é o Dom João II, e do Dom Manuel, que é o rei que estava governando Portugal quando o Brasil foi descoberto. Beleza, pessoal? Um abraço aí para vocês. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link do meu canal do Telegram, onde eu estou aos pouquinhos colocando alguns podcasts, tá bom? Um abraço.